Planejar é Preciso, fevereiro de 2022. Diretoria de Ensino da Região de Mauá, Núcleo Pedagógico, Equipe Anos Iniciais. Olá, pessoal! Espero que todos estejam bem e tenham aproveitado as férias para recarregar as energias para mais um ano letivo. Sejam bem-vindos para a nossa primeira ATPC. Sabemos que será um ano de muitos desafios e novidades. Mas este ano estaremos mais próximos de vocês, pois com o novo formato das formações, atenderemos a todas as unidades escolares a cada 15 dias. E estaremos nessa caminhada juntos, não é, Carol? Isso mesmo, Elaine. Esperamos, com isso, que nossas formações contribuam para o aprimoramento profissional de todos e, consequentemente, com a aprendizagem de nossos estudantes. Contem conosco. No início do ano, além do acolhimento, é importante fazermos sempre combinados, seja na sala de aula com os nossos estudantes ou com vocês, professores das formações de ATPC. Vamos lá? Então, nossas formações, elas continuarão sendo transmitidas pelo YouTube, só que agora serão às segundas-feiras, sempre nesse horário, do meio-dia ao meio-dia e 45. Ela será acompanhada de forma presencial na unidade escolar, no horário geral de ATPC. No nosso caso, elas serão desenvolvidas na semana B. Claro que as escolas que tiverem ATPCs em horários e dias de semanas diferentes deverão acompanhar a gravação. As unidades escolares que acompanharem a estreia ao vivo poderão participar do chat comentando sempre os assuntos relacionados aos temas que nós abordaremos com empatia e respeito, que é fundamental. Dúvidas, sugestões e críticas construtivas, que são importantes para o crescimento do nosso trabalho, também podem ser enviadas pelo formulário no final de cada formação. Deixaremos uma pauta este ano na descrição do vídeo, um link de indicações de vídeos e materiais pertinentes à formação. Por isso é muito importante que vocês, professores, guardem esta pauta, pois terão um material riquíssimo para consulta, ou a escola pode colocar no Google Classroom no Drive para que todos tenham acesso. Por fim, o formulário com a lista de presença ficará disponível durante a semana. Quem nos acompanhou no EMAI no ano passado sabe que sempre trazemos uma frase para reflexão no início da nossa formação. Hoje será de Jean Piaget, que foi um psicólogo, biólogo e pensador suíço. Sua teoria e pensamentos contribuíram para o entendimento do desenvolvimento infantil e a aprendizagem da criança. Ele nos fala que o ideal da educação não é aprender ao máximo, maximizar os resultados, mas é, antes de tudo, aprender a aprender, é aprender a se desenvolver e aprender a continuar a se desenvolver depois da escola. Esse pensamento, ele nos faz refletir sobre a nossa formação de hoje, que nos traz uma educação voltada para o século XXI, onde a escola precisa pensar uma educação integral, que é um dos pilares da BNCC. Trazemos na nossa contextualização. Mais um ano letivo se inicia, e com ele novas expectativas, novos projetos, novos anseios, novos desejos, que tudo ocorrerá dentro do esperado. Trata-se de uma verdade, cujos propósitos têm tudo para dar certo. Mas para isso se faz necessário uma pitada de dedicação e também de muita organização. Importante neste momento de reflexão dos resultados obtidos é explanar sobre o que foi realizado anteriormente, enfatizando o que deu certo e os benefícios colhidos, para que seja uma mola propulsora, despertando interesse e nos motivando. Para isso, iniciaremos nossas formações em consonância com as orientações encaminhadas pela CETUC acerca do planejamento de 2022. É importante retomar aspectos pedagógicos fundamentais para orientar as suas ações, professores, nas unidades escolares relacionadas ao currículo, aos materiais, à recuperação e aprofundamento e à inova nos anos iniciais. Os objetivos da formação de hoje será promover a reflexão sobre a necessidade de assumirmos um compromisso efetivo com a escola pública de qualidade, que é o que todos queremos.
Vamos orientar hoje as unidades escolares quanto aos encaminhamentos para a recuperação e aprofundamento a partir das avaliações, habilidades essenciais e dos materiais disponibilizados pela SEDUC. E, por fim, refletir sobre o currículo e as metodologias, o fazer pensar e os atuais contextos de ensino. Na nossa pauta de hoje, trabalharemos um pouco sobre o cronograma de ATPC de 2022, mostrando um pouco como iremos trabalhar com as formações que serão voltadas para a diretoria, sobre avaliação, trazendo o texto Lições de um Espelho, da Clarilza Prado de Souza, da educação integral, falando um pouquinho do Inova dos anos iniciais, que está chegando agora nas escolas, sobre recuperação e aprofundamento, que vai ser também o nosso foco, o currículo, as metodologias ativas e também sobre os materiais da SEDUC. Vamos rever agora, brevemente, o cronograma de ATPC. Então, vocês que são professores dos anos iniciais terão uma carga agora de 5 ATPCs, que devem ser presenciais, sendo um coletivo, que é a semana A, com pauta da própria escola, e um da semana B, onde estaremos desenvolvendo pautas da diretoria. E também terão mais 4 ATPCs restantes, que serão desenvolvidos por você, professor, de forma síncrona ou assíncrona pelo Centro de Mídias, que é muito importante acrescentar neste momento que com este novo formato, você, professor, terá mais autonomia em seu estudo. Isso requer muita responsabilidade e também comprometimento com a sua formação. Sugerimos que sempre tenha em mãos um diário de bordo para que possa anotar suas reflexões e sempre consultá-lo quando tiver dúvida. Por fim, poderão ter 2 ATPCs que serão opcionais com uma carga suplementar voltada para a língua inglesa, que a PCNP de Inglês Lidiane irá conversar um pouco com todos no decorrer desta formação. No nosso ATPC da Diretoria de Ensino, trabalharemos com a disciplina de língua portuguesa, falando sobre alfabetização, pois sabemos que ainda temos muitas crianças na nossa rede que não se apropriaram sobre o sistema de escrita alfabética em todos os anos. Iremos trabalhar com sondagem, falaremos sobre atividades de leitura e escrita voltadas para o sistema, intervenções pontuais para que as crianças realmente avancem seus conhecimentos. E se você é professor novo na rede ou quer ampliar seus conhecimentos, também indicamos na nossa playlist A Trilha da Alfabetização, que vocês encontrarão vários vídeos com esse grande tema da educação. Falaremos sobre leitura, sobre a compreensão da leitura, sobre estratégias e fluência leitora. E, por fim, também sobre produção textual, sobre o planejamento de texto, operações de produção, falando sobre contextualização, que é a recuperação das situações comunicativas, conteúdos temáticos em função do gênero, a planificação, que é a organização do texto parte a parte, a textualização, que é a elaboração do texto, tendo aí a progressão temática, coerência, coesão, emprego da linguagem que se escreve e da revisão de texto, com aperfeiçoamento do texto, incluindo a ortografia e também a pontuação. Na disciplina de matemática, abordaremos as unidades temáticas, iniciando com números, com sistema de numeração decimal, situações e problemas do campo aditivo e multiplicativo, e falando até da sondagem de matemática. E também abordaremos as outras unidades temáticas, geometria, grandezas e medidas, probabilidade estatística e álgebra. Caso necessitem, vocês também podem acessar a nossa playlist do EMAI, com informações anteriores para aprofundamento do seu estudo. Falaremos sobre outros temas, como recuperação e aprofundamento e o Inova nos anos iniciais, que são 2 pilares fundamentais que iremos trabalhar o ano todo, que também é o tema da nossa formação hoje. Sobre metodologias ativas e avaliação, que também iremos trabalhar. Também abordaremos um outro dia sobre o programa Aprender Juntos. Nada mais é do que as nossas antigas oficinas, porém que precisamos ter um bom diagnóstico para planejarmos os agrupamentos de estudantes com saberes próximos.
com muita intencionalidade pedagógica para que eles realmente possam avançar em seus conhecimentos. Também falaremos sobre SEI, Semana de Estudos Intensivos, com antecedência para que vocês possam se planejar na escola para fazerem uma semana diferenciada, entre outros temas que forem pertinentes no decorrer do ano letivo. Vamos iniciar hoje com uma história, Lições de um Espelho, escrito por Clarilza Prado de Souza, para refletirmos sobre a avaliação dos resultados. Vamos lá? Era uma vez uma rainha que vivia em um grande castelo. Ela tinha uma varinha mágica que fazia as pessoas bonitas ou feias, alegres ou tristes, vitoriosas ou fracassadas. Como todas as rainhas, ela também tinha um espelho mágico. Um dia, querendo avaliar sua beleza, também ela perguntou ao espelho: Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? O espelho olhou bem para ela e respondeu: Minha rainha, os tempos estão mudados. Esta não é uma resposta assim tão simples. Hoje em dia, para responder a sua pergunta, eu preciso de alguns elementos mais claros. Atônita, a rainha não sabe o que dizer. Só lhe ocorreu perguntar: Como assim? Veja bem, respondeu o espelho. Em primeiro lugar, preciso saber por que Vossa Majestade fez esta pergunta, ou seja, o que pretende fazer com a minha resposta? Pretende apenas levantar dados sobre o seu ibope no palácio? Pretende examinar seu nível de beleza, comparando-o com o de outras pessoas, ou sua avaliação visa o desenvolvimento de sua própria beleza sem nenhum critério externo? É uma avaliação considerando a norma ou critério pré-determinados? De toda forma, é preciso ainda que Vossa Majestade me diga se pretende fazer uma classificação dos resultados. E continuou o espelho. Além disso, eu preciso que Vossa Majestade me defina em que base devo fazer a avaliação. Devo considerar o peso, a altura, a cor dos olhos, o conjunto? Vamos pensar. Com qual objetivo a rainha formulou a pergunta? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? Que indagações surgem no contexto escolar que se relacionam com a pergunta formulada pela rainha? Vamos começar a refletir um pouco? E continuando, quem devo consultar para fazer esta análise? Por exemplo, se consultar somente os moradores do castelo, vou ter uma resposta. Por outro lado, se utilizar parâmetros nacionais, poderia ter outra resposta. Entre a turma da Copa, ou mesmo entre os anões, a Branca de Neve ganha estourado. Mas, se perguntar aos seus conselheiros, acho que minha rainha terá o primeiro lugar. Depois ainda tem o seguinte, continuou o espelho. Como vou fazer esta avaliação? Devo utilizar análises continuadas? Posso utilizar alguma prova para verificar o grau desta beleza? Utilizo a observação? Finalmente, concluiu o espelho. Será que estou sendo justo? Tantos são os pontos a considerar. A rainha ficou então muito confusa e sem saber o que iria responder. Desistiu da consulta ao espelho e pediu um tempo para pensar nas seguintes questões. É um ponto para todos nós refletirmos. Para que avaliar? Quando avaliar? Como avaliar? O que avaliar? O que fazer com esses resultados? Agora passo a palavra para a PCNP Silvana dar continuidade. Obrigada. Obrigada, Elaine. Vamos falar um pouco e refletir sobre a gestão da aprendizagem. O que é a gestão da aprendizagem? Ela refere-se a um processo sistemático de coleta de dados sobre os resultados de aprendizagem do estudante. Esses dados são revisados e o seu uso ele serve para dar continuidade ao desenvolvimento e melhoria da aprendizagem dos estudantes. Voltando ao texto, vamos refletir?
O que o texto provocou em você? Qual a relação que podemos estabelecer entre o texto e a gestão de aprendizagem? Para os que estão acompanhando a estreia, contamos com as suas contribuições através do chat. E para os que estão vendo apenas a gravação, façam suas reflexões e registrem no seu diário de bordo. Obrigada pelas suas contribuições. Trouxemos este texto para refletirmos um pouco que a avaliação é um processo complexo e que inclui opções, escolhas, crenças e valores que podem gerar muitos vieses de julgamento. A avaliação é um instrumento importantíssimo e deve ser contínua, integrada e estar a favor do processo de ensino e aprendizagem. Por isso, na nossa sistematização, trouxemos 2 pontos essenciais que precisamos pensar. O primeiro é: em 2022, o grande desafio da educação será fazer bom uso dos resultados das avaliações, trabalhar as dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos estudantes e oportunizar a continuidade de seus estudos. E o segundo, importante que neste início do ano letivo, as unidades escolares desenvolvam ações para a retomada e desenvolvimento de habilidades, aprendizagens, que são essenciais para os estudantes iniciarem o ano letivo da turma em que se encontram matriculados. Isto quer dizer que a avaliação é um instrumento essencial para o início do ano e deve garantir que todos os estudantes recebam um ensino de qualidade, que todos aprendam e que a educação recebida pelos estudantes esteja de acordo com os interesses das comunidades em que vivem e também com os interesses de uma sociedade mais democrática e informada. Para auxiliar você, professor, na gestão da aprendizagem, trouxemos alguns instrumentos em que os resultados podem ser utilizados. Um deles é a sondagem. Na sondagem, os resultados para o professor, eles já estão disponíveis logo após a aplicação. Temos a sondagem como um instrumento importante para acompanhar o processo de alfabetização e para identificar as hipóteses descritas, e com isso auxilia o professor no planejamento de estratégias pedagógicas e mais adequadas a cada uma das hipóteses. Um outro instrumento muito potente é a ADE, Avaliação Diagnóstica de Entrada. A matriz de referência da ADE este ano está dividida por blocos,
tanto a de língua portuguesa quanto a de matemática. Nós trouxemos um exemplo dos blocos relacionados ao primeiro ano. Temos questões que fazem parte do bloco principal. Nos blocos principais estão as habilidades que são essenciais do bimestre e também dos conteúdos trabalhados em até 2 anos escolares anteriores. Por exemplo, a ADE do 5º ano, ela focalizou habilidades que são esperadas de desenvolvimento na conclusão do 4º ano e também do 3º. Já as questões dos blocos de integração, essas questões avaliam habilidades que são previstas para as etapas anteriores, sem as quais não é possível avançar no progresso escolar. São habilidades estruturantes. Já nos blocos de equalização, o objetivo é assegurar a equalização das medidas de escala de desempenho, que são adotadas por São Paulo, para poder comparar os resultados de diferentes aplicações ao longo do tempo. Na avaliação, o professor ele entende qual é o nível de conhecimento dos seus estudantes e com isso consegue identificar o que eles já sabem sobre os conteúdos e o que eles precisam aprender para poder avançar. A taxonomia de Bloom, ela se baseia na ideia de que para um aluno adquirir uma nova habilidade, é preciso que ele tenha dominado o conhecimento do nível anterior. Então, começa do mais simples para o mais complexo. Há uma progressão dos verbos. Para que ele alcance a habilidade de criar, ele vai passar de um modo progressivo, lembrar, compreender, aplicar, analisar, avaliar, até que chegue à habilidade de criar. Pensando na LDB, na BNCC e no currículo paulista, após fazer análise dos resultados dos instrumentos de avaliação, é preciso pensar na prática como que será trabalhado essa nova grade curricular, isso pensando em uma educação integral. Educação integral não é uma modalidade de ensino, é uma concepção da educação que coloca o estudante no centro do processo e busca o desenvolvimento dos indivíduos em todas as suas dimensões. Então, a educação integral, ela deve ocorrer em todas as escolas, independente se a escola faz parte do programa do PEI ou não, pois a educação integral, ela não está vinculada à permanência dos estudantes, ela vai muito além. Temos que entender que a educação integral é a premissa do currículo paulista e visa o desenvolvimento de todos os estudantes nas suas dimensões intelectual, cultural, física, social e emocional. A escola de antigamente visava apenas a dimensão intelectual. Hoje precisamos pensar que também é de nossa responsabilidade, enquanto educadores, pensar no desenvolvimento emocional, cultural, físico, social e não apenas o intelectual. Pensando em uma educação integral para o século XXI, tivemos nossa grade curricular alterada pela Resolução SEDUC 107, de 28 de outubro de 2021, que estabelece as diretrizes para a organização curricular dos anos iniciais da Rede Estadual de São Paulo. No Inova Educação para os anos iniciais, serão 3 componentes curriculares que passarão a compor a matriz curricular do Estado de São Paulo no ano letivo de 2022, que são Projeto de Convivência, Tecnologia e Inovação e Língua Inglesa. Ao longo do ano, haverá um plano de formação continuada
para melhor preparar você, professor, para poder ministrar esses novos componentes. Já que o programa é uma novidade, com certeza surgirão dúvidas e esperamos que ao longo das formações essas dúvidas possam ser sanadas. Uma dica é fazer o curso do Inova dos anos iniciais. Conforme vimos, o projeto de convivência é um dos novos componentes dentro dos anos iniciais e esse projeto ele tem foco no trabalho com as competências socioemocionais que estão de acordo com a BNCC e com o currículo paulista. As aulas do projeto de convivência serão ministradas pelo professor regente e vão abordar a relação entre as crianças e o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como empatia, respeito, tolerância à frustração e outros temas, a rotina de estudos, a organização pessoal e o compromisso com a comunidade. Passo a palavra para os PCNPs de tecnologia, que vão abordar sobre tecnologia e inovação, e na sequência a PCNP de inglês, que vai falar um pouquinho sobre o Inova de inglês nos anos iniciais. Olá, tudo bem? Meu nome é Mariângela, eu sou PCNP de Tecnologia juntamente com o PCNP Renan. A tecnologia tem se aprimorado conforme o passar dos anos e se tornou crucial incluir esta modalidade na educação. Nossos alunos possuem contato com essa tecnologia desde o momento em que nasceram. Muitas vezes, eles dominam até mais do que os adultos que estão à sua volta. Por esse motivo, é importante orientá-los a como utilizar essa tecnologia para o seu correto uso. Pensando nisso, a Secretaria da Educação buscou atividades que passam uma familiaridade com certos recursos tecnológicos, o seu funcionamento e a lógica de programação. O contato com esse tipo de linguagem se faz muito necessário, visto que diversas profissões fazem uso das mesmas tecnologias. É importante levar o conteúdo de tecnologia com a mesma seriedade dos conteúdos das disciplinas regulares. Contamos com você, professor, e estamos à disposição para ajudá-los nessa nova empreitada. Olá a todos e todas que nos acompanham nessa formação no dia de hoje. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Lidiane Cirilo, PCNP de Línguas Estrangeiras Modernas e Língua Inglesa, da nossa diretoria de ensino. Eu fui convidada pela equipe dos anos iniciais para compartilhar com vocês um pouco do que será a língua inglesa dentro do projeto Inova, essa novidade para os anos iniciais em 2022. Começo então pontuando o que serão essas aulas? Aulas de inglês para todas as turmas dos anos iniciais, ou seja, desde o primeiro ano ao quinto ano. Quando essas aulas ocorrerão? Dentro do horário regular da turma, com 2 aulas semanais de 45 minutos cada. Quem irá ministrar essas aulas? Professores especialistas licenciados para dar aulas de inglês. O professor regente, aqui tem um asterisco, para lembrá-los de que o professor regente acompanha, mas não ministra essa aula. E na falta do professor especialista, o professor regente segue a mesma dinâmica que já fazia com professores de arte e educação física. Como ela será aplicada? Com livros específicos para essa aula. As escolas já receberam o material do aluno e em breve poderão retirar, junto com as provas diagnósticas de entrada, o livro para o professor. Ainda sobre os materiais, esses são os livros adotados. Como é o primeiro ano de inglês para todas as turmas, a Secretaria optou pelo primeiro volume de 2 livros diferentes, dividindo o Brick by Brick, da editora FDD, que é de brochura, para os primeiros, segundos e terceiros anos, e o livro Hello Kids, da editora Ática, que é em espiral, para os 4º e 5º anos. Os 2 livros são consumíveis, pois possuem itens de recortar e colar. Já reservem um espaço na sala de vocês para mais esse material do aluno, professores. Como eu disse, os livros são consumíveis e haverá momentos de escrita no livro, mas o foco de ensino para todos os anos deve ser a oralidade. E o principal objetivo é expor o aluno à língua inglesa das mais variadas formas possíveis,
para facilitar o processo de aquisição dessa língua. O caminho para a aprendizagem deve partir de contextos naturais, como exemplos de comunicação real e de constante interação aluno-aluno. Quanto maior a exposição do aluno ao idioma, maior será o seu conhecimento sobre ele. O ambiente e as aulas precisam ser instrucionais, para que o processo de aprendizagem seja consciente, e as aulas devem, além de abordar os aspectos linguísticos, trazer bastante repertório cultural relacionado à língua e valorizar o conhecimento já adquirido pelo aluno, uma vez que o inglês é uma língua franca, ou seja, uma língua que ultrapassa as fronteiras culturais e que está presente na vida do indivíduo, independente do ambiente escolar. A ideia aqui era apresentar de forma breve como será a língua inglesa dentro do projeto Inova para os anos iniciais. Agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição para eventuais dúvidas em relação a esse tópico. E deixo aqui o pedido para que vocês incentivem os seus alunos nessa descoberta que, antes de tudo, precisa ser divertida. Thanks, teachers! Olá a todos! Agora nós vamos refletir sobre como aprendemos, pois quando falamos em educação, precisamos pensar na melhor forma de ensinar e aprender. E temos que ter em mente também que o estudante é um ser social, que a sociedade mudou. Portanto, o ensino ele não deve ser mais como era antes, onde as aulas eram expositivas e a criança só recebia conhecimentos. Como mostra a pirâmide de William Glasser aqui do lado, nós aprendemos muito mais na interação com o outro, quando somos ativos, pois como vemos na pirâmide, aprendemos 10% lendo, 20% quando ouvimos, 30% quando observamos e 50% quando vemos e ouvimos. E se olharmos para essas 4 partes da pirâmide, essas 4 primeiras, alcançamos dessa forma poucos resultados. E estes são elementos das metodologias passivas. Já nas 3 últimas, temos as metodologias ativas, em que aprendemos 70% quando discutimos com os outros, 80% quando fazemos algo e 95% quando ensinamos aos outros. Assim, conseguimos perceber a diferença entre as metodologias passivas e ativas e os resultados que podemos obter com elas. Portanto, nós vamos ver um pouquinho mais sobre as metodologias ativas agora. Pensando nisso, precisamos pensar nas metodologias ativas que, como educadores, já estamos nos apropriando. Diversos estudos já foram realizados para demonstrar a eficácia desta metodologia, e os resultados são sempre surpreendentes. O uso das metodologias ativas também é importante porque possibilita que os estudantes, mais do que apenas decorem informações, desenvolvam habilidades e competências importantes para a vida em sociedade. O foco de todos os professores do Brasil hoje deve ser justamente o de promover o desenvolvimento das competências listadas pela BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Por isso, o tema das metodologias ativas é tão importante. Vamos refletir um pouco juntos? O que você, professor, precisa levar em conta ao planejar uma boa aula? Vamos ao chat interagir? Esperamos as contribuições de vocês. E é isso mesmo. Para termos uma boa aula, precisamos, antes de mais nada, de um belo e bom planejamento. E para isso é necessário refletirmos sobre alguns aspectos,
como, por exemplo, o levantamento dos conhecimentos prévios, que é saber o que os nossos estudantes já sabem sobre o conteúdo que se pretende ensinar, e é fundamental, pois é a partir deles que planejaremos nossas atividades e intervenções. Outra são as situações de ensino e de aprendizagem voltadas para as práticas sociais do cotidiano. Ao propor uma atividade na sala de aula, precisamos considerar como este conteúdo que se pretende ensinar se apresenta fora dos muros da escola. Por exemplo, numa aula de matemática sobre o sistema monetário, para que nossas crianças realmente aprendam, não podemos trazer situações, problemas fora do contexto da vida real, pois muitas vezes eles não dão conta de resolver. Mas se forem relacionadas ao seu cotidiano, como o mercadinho, trará significado e com certeza essa habilidade será alcançada. Outra é de leitura, que precisa fazer sentido aos estudantes, levando em consideração as práticas sociais de leitura e seus contextos. Ler na escola, muitas vezes, é só para responder questões do conteúdo lido. Em contrapartida, na vida, trata-se de uma ação dentro de um contexto. Nos dias de hoje, levando em consideração a educação integral, não podemos trabalhar com uma sala de aula de forma tradicional, com um estudante atrás do outro. Temos que pensar no movimento metodológico, o agrupamento coletivo, em grupo ou dupla e individual. Cada movimento metodológico depende da intencionalidade da atividade e devemos sempre considerar os conhecimentos próximos dos estudantes, além de critérios relacionados à relação interpessoal entre os integrantes da dupla ou grupo. É por meio de tentativas como essa que os estudantes têm problemas para que juntos possam pensar e resolver a questão. Outro ponto importante para o planejamento de uma boa aula é a circulação de informação. Essa circulação pode ocorrer a partir da própria organização da sala de aula e utilização dos ambientes na escola. O ambiente alfabetizador e matematizador, com a sua mediação, professor, na troca entre os estudantes, o levantamento de hipóteses, argumentação, pesquisa em livros, na internet, entre outras ações. Outro ponto importante para o planejamento de uma boa aula são as atividades desafiadoras. E para termos uma atividade desafiadora, devemos proporcionar aos estudantes um problema a ser resolvido, em que ponham em jogo todos os conhecimentos que já possuem sobre o conteúdo a ser ensinado. A tarefa tem que demonstrar uma certa dificuldade, mas ela também tem que ser possível, a fim de que o estudante, em parceria com seu colega ou em pequenos agrupamentos, busquem novas formas de solução por meio de múltiplas tentativas. Quando pensamos dessa maneira, é necessário que sejam realizadas adequações das atividades, levando em consideração os saberes já construídos por cada um da turma, bem como tomar decisões durante as situações de aprendizagem. Outro ponto importante é o compartilhamento de estratégias. Cabe a você, professor, propiciar em suas aulas o compartilhamento das estratégias e ideias dos estudantes na resolução da tarefa. Com isso, eles poderão se apropriar de múltiplas estratégias para subsidiar suas decisões futuras, o que também desenvolve a oralidade, pois os estudantes precisam verbalizar como resolveram a tarefa e desenvolvem a linguagem verbal em uma situação mais formal do uso da língua. Temos agora os materiais da SEDUC, que são indispensáveis para o planejamento da rotina em sala de aula, como o material didático do Currículo em Ação, que é um fio condutor para a implementação do currículo paulista, sendo essencial para o planejamento da rotina em sala de aula. Para o ciclo de alfabetização, tem material novo e é imprescindível que vocês, professores, tenham a oportunidade de conhecer os livros para observar como estão organizados, no sentido de planejar as aulas de acordo com a realidade dos seus estudantes, fazendo entrelaçamentos com os materiais de apoio, como o Aprender Sempre, salientando que estes têm formas diferentes de apresentação, mas todos têm a mesma base, que é o currículo. E como todo o material do Currículo em Ação, é possível fazer uma articulação com os demais componentes curriculares. O Centro de Mídias também é mais uma ferramenta importante para o trabalho em sala de aula, pois o professor pode consultar aulas através das habilidades que precisa, e teremos também este ano as aulas do Inova, que serão ao vivo para cada ano em um dia específico da semana,
Por exemplo, na segunda-feira, teremos as transmissões que serão ao vivo para cada ano em um dia específico da semana. Por exemplo, na segunda-feira, teremos as transmissões ao vivo para os primeiros anos dos componentes Língua Inglesa e Tecnologia da Inovação, que potencializam ainda mais o ensino em sala de aula. Uma boa aula começa com uma boa rotina, por isso é necessário que vocês entreguem a rotina para o coordenador, que tem que validar a mesma e os auxiliará quando necessário, dando sugestões para melhorar este planejamento. Com a construção da rotina, nós podemos conduzir melhor a aula, prevendo dificuldades dos estudantes, organizar o tempo de forma sistemática, ainda mais agora que temos 45 minutos e precisamos contemplar toda a grade curricular, já que pensamos em uma educação integral. Sabemos da preocupação principalmente dos primeiros e segundos anos em relação à alfabetização, mas temos que ter foco em todas as habilidades essenciais que precisam ser desenvolvidas. Flexibilizar as estratégias de ensino, pensando no protagonismo do estudante, e temos que trazer para o nosso planejamento as metodologias ativas, e elas devem fazer parte da nossa rotina. Avaliar os resultados obtidos, pois a avaliação tem que ser constante e contínua em todo o processo de ensino. E o estabelecimento de rotinas na alfabetização contribui tanto para a prática de ensino, como para o processo de aprendizagem da criança. Na organização das atividades, é importante pensar quais as habilidades da atividade, o que o estudante já sabe e o que pode aprender com a atividade, como deve ser organizada a sala de aula ou o grupo, já que não dá mais para pensarmos em trabalharmos somente com uma carteira atrás da outra, ainda mais quando falamos em metodologias ativas e queremos estudantes protagonistas. Também para que nível de escrita é mais produtiva a atividade, pois sabemos que teremos que realizar adaptações. Por exemplo, numa situação problema, eu posso diminuir os números. Se for uma atividade de produção e se tem estudantes não alfabéticos, posso trabalhar com uma lista de palavras. Você, professor, precisa pensar na intencionalidade e nos desafios que quer propor com a atividade. Como posso intervir durante e após a atividade, pensando quais são as boas perguntas que podem fazer meus estudantes avançarem, propor desafios. Outro ponto importante a ser pensado na organização das atividades é como será a sequência, a regularidade das atividades. Pois como, por exemplo, se temos estudantes ainda não alfabéticos, então temos que trabalhar a atividade permanente dos nomes próprios. Temos agora um ponto importante que precisamos refletir e nos atentarmos. É que antigamente utilizávamos o termo aluno, pois ele era passivo. E vocês irão perceber que o termo mais utilizado agora é estudante, pois ele é protagonista do processo de aprendizagem. E por isso devemos mudar as nossas salas de aula para favorecer esta aprendizagem. Vocês devem estar reparando que desde o ano de 2020 estamos trocando a palavra aluno por estudante, tanto nas formações quanto nos documentos que enviamos para vocês. Então, por que isso está acontecendo? As formações realizadas pela IFAP estão mudando estes conceitos, pois o aluno traz a ideia de passividade, depósito de conhecimento, e o estudante traz a ideia de autonomia, de protagonismo. Ele estuda e constrói, e devemos trazer isso para a nossa prática em sala de aula também. Caso queiram se aprofundar mais no tema, deixamos aqui as referências bibliográficas para vocês do material de estudo para esta formação. Iremos agora a lista de presença para que possam preencher. Lembrando que é importante que avaliem também nossa formação e tragam sugestões. Obrigada a todos, esperamos que esta formação auxilie todos vocês e que possamos no decorrer de nossos encontros dialogar e contribuir para a reflexão do seu fazer pedagógico.